Olá você meu amigo e olá você minha amiga que me acompanha aqui no canal. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou lhe contar a história do centenário de se não um dos ou o maior empresário que o estado do Ceará já viu, né? A história do Ceará não existiria sem ele e vice-versa, porque os dois se completaram, né? Eu vou falando de Edson Queiroz, que você está vendo aqui. O Edson Queiroz que fará 100 anos agora, nesse dia 12 de abril de 2025, ou já fez, depende da hora que você viu ou não esse vídeo, tá bom? Mas antes, eu quero lhe convidar, se você é novo aqui no canal, para você se inscrever aqui no canal, tá bom? Ativar o sininho, deixar seu like para que você não perca nenhum vídeo. Eu sou Rafael Gama e aqui no canal eu trago histórias do Ceará e sempre também que possível eu trago alguma notícia importante que vai fazer parte da nova história do Ceará, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos trazer para você essas informações que você está vendo aí na sua tela. Estou com uma imagem aqui rolando sobre ele. Enquanto vai tendo sobre ele aqui uma imagem que você vai vendo, eu vou lhe contar mais sobre o Edson Queiroz, tá bom? E eu vou trazer uma matéria do Diário do Nordeste, que é o jornal que ele fundou, logicamente com os seus atuais colaboradores, né? Edson Queiroz, 100 anos, a trajetória do empresário que revolucionou o Ceará desde a indústria até a educação. Quem não sabe onde foi é dele. O nome dele seria Olavo. O pai achava sonoro e imponente, pouco convencional, coisa de gente importante. Crescido quase, seguiu o desejo da mãe que se iria virar padre, mas a inquietude e a descontração frente à severidade do seminário logo afugentaram a ideia. Tinha um prazer especial em comer carne assada na brasa, e entre destinos e outros nas viagens de bonde por Fortaleza, não é por Fortaleza, cantava em plenos pulmões simulando voz de tenor. E este que eu estou falando é Edson Queiroz, ou a face menos conhecida de um dos mais relevantes nomes da história do Ceará. É isso mesmo, a face menos conhecida. Com o centenário de nascimento que vai acontecer, ou já aconteceu, depende da hora que você está vendo esse vídeo, nesse dia 12 de abril de 2025, ele nasceu em Cascavel, na cidade que atualmente agora faz parte da região metropolitana de Fortaleza, que na época não fazia, no dia 12 de abril de 1925. A trajetória do homem que mudou a fisionomia empresarial brasileira vai muito além do grandioso legado material. Aí tem aqui algumas fotos que você está vendo aí dele, da carteira de trabalho, onde morava, enfim, né? Entre outras coisas que você está vendo aí. Tá vendo aqui agora, lá no Diário do Nordeste aí, tá certo? Enfim. Para compreender o Edson Queiroz, na essência, é necessário olhar as entrelinhas, notar gestos que fizeram vivenciar experiências inesquecíveis e estar próximo de pessoas feito você e eu. Inclusive, eu creio que a história dele mereceu um filme, né? Que eu não vi até agora, ninguém fala sobre ele ainda, não sei se os familiares não aprovaram, enfim. Mas eu acho que merecia um filme. Se já tem aí, se não tem o meu conhecimento, eu peço perdão pela minha ignorância. Ele tinha profunda informalidade e senso de humor. Essas, para a pessoa que está trazendo esse texto, são as grandes notas de destaque. No caso, o texto é de Lira Neto. O jornalista assina Edson Queiroz uma biografia, Bela Editora de 2022, publicação na qual vida e trajetória do industrial cearense estão intrinsecamente ligados ao Ceará, mais especificamente a Fortaleza. Pudera, ao chegar ainda jovem na capital com a família fugindo da seca do ano de 1932, o pequeno desbravador pouco a pouco enxergou nos ares urbanos um poderoso horizonte de possibilidades, aquele farol que impulsiona as coisas. São histórias, a dele e a de Fortaleza, que não dá para contar uma sem a outra, como falei no começo desse vídeo. Tanto é que, por isso mesmo, a pessoa que destacou bastante o livro do processo da evolução da capital cearense, a partir da própria indução de desenvolvimento provocada por Edson. Passam por essa ótica desde os primeiros grandes comércios à expansão imobiliária da cidade, bem como eventos de
aparentemente menor relevância, mas capazes de desenhar um trajeto rico e inspirador. Aí tem aqui um texto aqui. Agente direto de mudanças. Nessa jornada, o que salta aos olhos é a percepção muito clara de que ao menos tempo que se testemunhou significava fase de transformação da metrópole. Ele se colocou como agente dessa voltagem de mudanças urbanas, políticas, econômicas, culturais e sociais. Liraneto, que traz esse texto de Liraneto, apontou que o empresário tinha consciência desse processo, ou seja, sabia a força da própria colaboração para o progresso do lugar onde estava. Acho que isso é diferencial como personagem e biografado de outra pessoa de seu tempo, a época e local. Ele tinha consciência histórica no papel que representava, não que isso desfocasse o modo como o Edson lidava com os desafios e realidades ao seu redor. Porém, do período de estudos do Colégio Cearense do Sagrado Coração, ao despertar para o empreendedorismo no primeiro negócio, ele improvisou um tabuleiro com pernas de madeira e passou a vender alfinetes, agulhas e fivelas e objetos dessa natureza. Do estojo de costura da avó, tudo indicava que a sina para o negócio seria assumida com zelo e dedicação. Ano após, foi avolumado conquistas. Se hoje o Grupo Edson Queiroz é o que é, deve-se muito a esses instantes iniciais de esforços e pioneirismo do próprio idealizador. O GEC, que é o Grupo Edson Queiroz, é um dos maiores conglomerados de empresariais do Brasil, com mais de 70 anos de história. Atualização, ele atua em 4 negócios: Nacional Gás, Esmaltec, Minalba Brasil e Sistema Verdes Mares. E responsável pelo emprego direto e cerca de 9.000 colaboradores. Tem aqui algumas imagens que está rolando para você aqui também, para poder ilustrar. Por meio de cada corporação e produto está sempre presente em mercados nacionais e internacionais com credibilidade e satisfação. É o reflexo perfeito da mente aguçada de Edson e do espírito dele, sempre à frente do próprio tempo, alinhado às modernidades, mas conservando leveza e bom humor. Os causos históricos e piadas dele me cativaram na escrita da biografia, abrindo aspas sobre o tema. Ao mesmo tempo em que era muito rígido diante do cumprimento das tarefas e a exigência com a equipe que tinha essa nota de descontração e de simplicidade, de sentar no chão da fábrica e comer com os operários, de chupar picolé com eles. Isso para mim é interessante porque ele não se escatela numa posição de inacessibilidade ou de superioridade, é muito raro, fecha aspas. Dentre os mais curiosos estão a vez de que subiu em uma das antenas da TV Verdes Mares para conferir por conta própria o funcionamento da estrutura e, quando não suportando o ócio de estar em Nova York, tornou-se balconista temporário da cidade. Segundo Lira, Edson não tinha discurso do trabalho como sacrifício. Para ele era respirar longe de qualquer moralidade ou moralismo de filosofia. O trabalho engrandece o homem. Entusiasta da educação. Presidente da Fundação Edson Queiroz, outra empreitada exaltosa do industrial, resultado de desejo de promover a educação superior do Ceará e a responsabilidade social. Denise Queiroz tem o prazer de rememorar os passos de seu pai, que é o Edson. Gosta de ressaltar a determinação dele para, abre aspas, para ela, acha que é muito, acha que o mundo tem poucas pessoas com esse afinco, percebe. A vocação para investir com essas áreas importantes, segundo ela, esteve no íntimo dele desde sempre, é algo nato. Abre aqui aspas. Quando ainda não se falava em responsabilidade social, de novo, abre aspas, quando ainda não se falava em responsabilidade social e preocupação com os funcionários, por exemplo,
quando não existia leis trabalhistas voltadas para as benfeitorias, ele fez uma creche para beneficiar as mães que trabalhavam na fábrica, e todos esses funcionários podiam até ter tempo para amamentar, né? Lenice Queiroz, ela atualmente é Lenice Queiroz, presidente da Fundação Lenice Queiroz. Ao mesmo tempo, a ousadia ilimitada e o desejo de ver o crescimento da cidade natal fez de criar, no ano de 1963, a Cascavel Castanha de Cascaju, beneficiando milhares de famílias e permitindo a reinvenção do município, inclusive no artesanato, sobretudo a partir da produção de móveis feitos de cipó. O mesmo princípio revolucionário foi aplicado no nascimento da Fundação Lenice Queiroz, um complexo local marcado por profundo déficit de escolaridade e quadro constrangedor de atraso regional, motivado o surgimento da instituição. Em 26 de março de 1971, a fundação foi um dos modos encontrados por Edson de retribuir a forma de responsabilidade social sobre o que o Ceará lhe concedera. Abre aspas. Ele sempre falava: já fiz fábrica de muita coisa, agora quero ter uma fábrica de doutores, e será a melhor universidade que ele pode ter. Era muito positivo, era um otimista mesmo. Foi quando começou o projeto da Unifor, Universidade de Fortaleza, recordou Lenice, destacando o fato de a instituição já surgir com o status de universidade e não com o de faculdade, como é comum acontecer, devido à alta aposta do idealizador na empreitada que ela se forma. Para quem não sabe, faculdade é bacharel, né? E universidade é doutorado, mestrado, e assim vai. Ou seja, é completo. O Unifor tem 26 mil alunos e é a maior universidade privada do norte e nordeste do Brasil, com 40 cursos de graduação, 17 mestrados e doutorados, e 80 especializações e MBAs, além de 230 laboratórios para pesquisa e prática de estudantes. Possui um campus de 720 mil metros quadrados, também oferece a prática de esportes e eventos da cultura e arte da comunidade. Só uma curiosidade que aquele terreno onde é a Unifor, lá um tempo atrás já foi do próprio Washington Soares, né? Depois passou para o Patrolino Oliveira, Patrolino do Grupo Cidade, e assim vai. Foi uma negociação que eles fizeram para ter aquele terreno lá. Não é à toa, na ocasião da inauguração da casa em 1973, Edson ouviu Jarbas Passarinho, ministro da Educação da época: hoje eu vi uma universidade nascer e um homem chorar. Isso porque papai ficou tão emocionado que chorou naquele momento. Ele tinha aquela vontade e viu como foi difícil conquistar. É fato que ele era muito imediatista. Estudava e quando resolvia fazer uma coisa era muito determinado. Enquanto o pai também, Lenice citou que Edson era um homem patriarca aos moldes da época em que viveu, exigia dos filhos respeito e disciplina, ao mesmo tempo que investia no desenvolvimento do pessoal de cada um. Ela mesma, junto às irmãs Renata e Paula, viajou para vários lugares do Brasil e do mundo acompanhada do Edson Queiroz, enquanto ele cuidava dos negócios. Abre aspas, sempre que a gente estava de férias, viajávamos para onde quer que ele fosse. E também tinha a minha mãe, uma pessoa com muita vontade de conhecer o mundo. Ele atendia os pedidos dela e crescia pessoalmente nessas viagens, porque a sua curiosidade era tão grande que acabava conhecendo pessoas, conversando e desbravando muitas coisas que via lá fora. Ele viveu 3 vezes a idade dele. Não media esforços, tudo que achava era possível. Conseguia fazer acontecer e transformar tudo numa facilidade muito grande. Foi um divisor de águas para o desenvolvimento do Ceará. Ensinamentos permanentes. Se entre outros detalhes, Lenice Queiroz também destaca o fato de o pai gostar de cantar e lidar com crianças, outros atributos menos conhecidos do empresário era Edson Queiroz Neto, traz a fala ao quanto o avô ao manancial de ensinamentos até hoje. Embora tenha convivido pouco com ele, apenas 5 anos de idade,
O presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz alenca belos e fardos predicados. Ele representa para mim um ser humano, empreendedor, homem de hombridade e de cumprimento de palavras e de muito trabalho, determinação, perseverança. Estou muitos desafios na vida, mas sempre de cabeça erguida e sempre fazendo o bem por onde passava, ajudando muitas pessoas. Quanto ao legado da família, a união é a palavra mor, junto a exemplos práticos como Edson ensinava aos seus filhos, o poder da harmonia entre os pares. Edson Neto escutou do pai que certa vez o avô pegou a maçã, entregou para cada filho e pediu para que espremesse a fruta, e ninguém conseguia, haja vista que a estrutura firme do alimento, porém, ao reparti-la em 6 pedaços, a mesma quantidade de filhos ficou tudo mais fácil. Outra forma que ele também trabalhou o assunto foi com o lápis. Quando você pega um lápis é possível quebrá-lo com facilidade, mas quando são 6 lápis é que todo mundo consegue quebrar. Não é todo mundo que consegue quebrar. Agora que eu vi aqui. Em resumo, ele ensinou que é a união dessas duas formas, passando tudo para minha avó, para a geração seguinte, dos meus tios e do meu pai. Edson Queiroz Neto, presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz. Dona Iolda Queiroz, inclusive, outra das memórias queridas do Edson Queiroz, do Edson Neto, possuía Queiroz Neto, né, possuía uma das estrelas formato de quebra-cabeça, na qual cabiam 6 nomes. Quando estava inteiro, o objeto resplandecia em vigor. Quando não perdia forma, restavam apenas as partes metáfora, eficiente para ensinar o quanto a sinergia entre os parentes é essencial. Ou seja, no modo profissional falando, um dos gestos mais emblemáticos do Edson era considerar a questão da qualidade, algo que continuávamos focando até hoje para alcançar maior nível de possível dentro da proposta do produto a ser oferecido no mercado, enfatizou o Neto. Por fim, priorizava muito a liquidez para que no momento em que movimentos econômicos acontecessem, a empresa estivesse sólida a fim de vencer os desafios. Para o futuro, o esforço, segundo Neto, é aperfeiçoar a 4ª geração da família, a educação relativa e a governança de modo que o império idealizado por Edson siga glorioso, abre aspas, construindo programas de estágio e trainees para nossos familiares. Os nossos acionistas sejam capacitados a fim de conhecer os negócios e tomar boas decisões no futuro. Conviver com Edson Queiroz. Enquanto Lenine Queiroz e Edson Queiroz Neto dividem tantas as minúcias do modo de ser do pai e do avô, Oséias Alves da Silva Filho reforça outros componentes, aqueles que só quem lidou tão próximo a ele profissionalmente pode saber. Durante 1 ano e meio, Oséias exerceu o ofício de contínuo na indústria, foi contínuo por lá, certo? Então, abre aspas, sempre ficava resolvendo coisas que ele queria fazer, alguma compra ou tirar alguma dúvida sobre determinados documentos da minha área de trabalho. Diz que ao iniciar no Grupo Edson Queiroz, ainda com 14 anos de idade, agora com 61, é encarregado administrativo da empresa e se orgulha por estar na mesma corporação há 47 anos, ou seja, ele conviveu com o próprio Edson Queiroz, né, com o dono, né, e ter conhecido o Edson. 47 anos de empresa, legal. Era uma pessoa maravilhosa, falar dele é sempre gratificante para nós que trabalhamos na mesma empresa, na mesma época em que estava aqui. Viajávamos muito e sempre que voltava passava em todos os departamentos. Na época da Ceará Gás Butano, localizado na rua Major Facundo 144, ele visitava os funcionários com muita alegria para saber se estava tudo certo. Era extrovertido, participava dos lanches com ele, sempre foi assim. Oséias Alves da Silva Filho, encarregado de administrativo do Grupo Edson Queiroz. As festas de fim de ano seguiam da mesma toada,
proporcionando inclusive momentos hilários. Um deles foi quando, ao sortear uma bicicleta para os funcionários, Edson montou ele mesmo o objeto e saiu andando com ela pelo salão. Para os Zé, a experiência feito essas se formaram como profissional e humano. Ele era extrovertido. Quando o assunto era trabalho, sempre foi muito sério, era totalmente voltado ao trabalho. E percebendo como está hoje, o Grupo Queiroz, vemos o quanto ele estava à frente do próprio tempo. Conseguia juntar sociedade com essa leveza de ser uma pessoa descontraída e acessível. Se hoje o homem tem essa própria filhos graduados e seguiu com a mesma disposição de continuar trabalhando na mesma empresa, é porque muito aprendeu com quem era expert em ensinar. Se me perguntarem hoje se fica em uma empresa durante 47 anos, eu digo que é pelo trabalho, que é pelo trabalho, não tem outro motivo. Memorial Edson Queiroz. Um cantinho todo especial também que fala aqui, ó, aguarda essa trajetória para que o público veja de perto. Localizado em Cascavel, o Memorial Edson Queiroz foi inaugurado em 7 de novembro de 2021, tá certo? Como forma de preservar o legado cultural e artístico e educacional do Edson. Aí lá você tem várias coisas sobre ele, tá certo? Tem guardão memorial de 14 de julho de 1826, certo? Muito interessante por lá, viu? Vou fazer o seguinte, como para não deixar você também tão, como eu posso dizer aqui, tão cansado de tanto assistir isso aqui, eu vou deixar para você aqui abaixo na descrição desse vídeo tudo que eu falei agora para você, e vai ter também mais um pouquinho aí de história sobre isso aqui, tá bom? Mas você não lê aí? Não, o restante agora é para você ter mais curiosidade sobre isso aqui, tá bom? Pois é isso aí. Se você gostou da história do Edson Queiroz, mais uma vez aqui, de um lado, um outro eu faço sobre ele, tá bom? Eu peço que inscreva aqui no canal. Aqui no canal eu sou Rafael Gama. Aqui no canal eu trago história do Ceará e também trago notícias atuais que podem fazer parte da nossa história, tá bom? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal e compartilhe. Se não gostou, não tem problema, pode dar o dislike, tá bom? Mas é isso mesmo. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.